Paz do Senhor aos irmãos, sejam muito bem-vindos, eu espero que os irmãos estejam muito bem e todos sejam bem-vindos a esse culto e vamos celebrar ao Senhor com júbilo, vamos nos alegrar na presença do Senhor. Embora o mundo está vivendo esse clima ruim de enfermidade, mas nós confiamos no nosso Deus e vamos continuar servindo ao Senhor. Eu convido a todos a estarmos em pés, e os irmãos aí nos seus lares, nas suas casas, vamos também louvar ao Senhor e vamos iniciar esse culto com a oração, pedindo ao Senhor que esteja em nosso meio, que nos visite. Irmãos, de tudo isso, o melhor é que o Senhor visite as nossas vidas. Estarmos longe assim por aparelho é difícil, estarmos não junto dos irmãos, não comungando junto, mas se sentirmos a presença do Senhor, se a palavra tocar os nossos corações, se a pessoa que estiver ouvindo aí, através desse aparelho, possa sentir no coração as palavras de Deus, basta, isso basta. Isso é suficiente, já foi feita a obra. Então que você sinta aí na sua casa o poder de Deus, a graça de Deus. Os irmãos aqui também sintam a unção de Deus. E Deus renove, Deus cure, Deus faça maravilhas, como sempre fez. E assim a obra do Senhor estará realizada. É isso que o Senhor veio fazer. Vamos orar então pedindo a presença maravilhosa do Senhor em nosso meio. Querido Deus e maravilhoso Pai, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, nos reunimos nessa noite como sempre fazemos, debaixo da autoridade e ousadia do Teu nome, porque de nós mesmos, Senhor, pela capacidade que em nós há, não é possível, Senhor, termos acesso a Deus, acesso ao Senhor e as Suas bênçãos virem até nós, se não for através de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Assim, Senhor, pedimos a Tua presença, a Tua graça em nossas vidas, aí nos lares dos irmãos, aonde os irmãos estiverem ouvindo esse culto, Senhor, que a presença de Deus esteja com cada um. Talvez o irmão esteja enfermo, não possa estar, Senhor, meu Deus, de ânimo pronto ouvindo, mas talvez esteja atribulado, mas da mesma forma, Senhor, assim como no passado o Senhor curou pessoas de tanta sorte de males, mas, ó Deus, o Senhor também opera nesses dias e possa alcançar esse irmão e possa curar, seja no hospital, seja na sua casa, ó Deus, e operar um grande milagre. E a visitação do Senhor em nosso meio seja notória, é a nossa oração. Em pedido, Senhor, debaixo do Teu nome, Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor com os hinos da harpa, o hino de número 20, e o nosso pastor Jair estará louvando ao Senhor. Eu saúdo a todos os irmãos aqui presentes e os irmãos que estão em casa também com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu creio que você já tem a sua Bíblia em mão, a harpa também. Nós vamos então louvar ao Senhor com o hino de número 20 da nossa harpa cristã. Todos cantando com alegria, tanto os que estão aqui como os que estão em casa também. Louve ao Senhor, o único que é digno de adoração, de honras e de glórias. Hino 20. Livre de pecado, vós quereis ficar, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele morto foi na cruz para vos salvar, olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estáis tentados em hesitação, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele encherá o vosso coração. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro
só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estáis cansados e sem mais vigor, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele vos quer dar seu divinal amor. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se na vossa senda sombra vem cair, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele com sua graça tudo quer suprir. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia recomenda, né? Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Hino de número 3. Santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em sua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Jesus foi para a glória, mas um dia o verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar, nesse tempo céus e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei.
Aleluia. Vamos ouvir a palavra introdutória desse culto com a nossa irmã Dulcineia, conhecida entre nós como Irmã Dulce, né? Carinhosamente, Irmã Dulce. Estará aqui a leitura da palavra. Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor. É motivo de muita alegria estar aqui nessa noite, né? Dias confinados dentro da nossa casa, buscando o Senhor. Até se eu chorar, os irmãos não se incomodam, porque eu tenho buscado tanto a Deus para estar aqui nesse dia como hoje. E para não ficar, vamos abrir a nossa palavra no Salmo 133, a união fraternal. Ó, quão bom e quão suave. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como orvalho de irmão, e como desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Que Deus possa falar melhor no coração dos irmãos. Quero mandar um abraço para todos, principalmente para a Elaine, que está lá em Petrópolis nos ouvindo. E que Deus abençoe cada um da nossa igreja. A saudade é muito grande, viu, irmãos? Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus por essa palavra. É bom mesmo estarmos em união, né? Não só reunidos, mas às vezes separados, mas unidos, né? Separados fisicamente, mas unidos espiritualmente, na mesma intenção e também servindo ao mesmo Senhor. Vamos ouvir um louvor com o nosso irmão Vinícius. Vinícius Marcos estará louvando ao Senhor. Só os irmãos com a paz do Senhor, amém? Divino companheiro no caminho, tua presença sinto logo ao transitar, pois tu dissipaste toda a sombra, já tenho a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Na sombra da noite se aproxima, e nela o tentador irá chegar. Não me deixes só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Amém. Aleluia. Convido os irmãos a estarmos em pés.
E vamos orar agora pela família, irmãos. A família é o sustentáculo da sociedade e o Senhor da família. Ou seja, o Senhor é o sustentáculo de tudo. Se a família é a base de tudo e o Senhor é a base da família, o Senhor prevalece sobre todas as coisas. Bem-aventurada é a família que tem o Senhor como seu escudeiro, como a sua fortaleza. E Paulo diz que o descrente é santificado pelo crente, por aquele que crê no Senhor. Portanto, santifica a sua casa, os seus filhos, ainda que eles estejam em lugares que você não gostaria que estivessem, mas orando ao Senhor, você o coloca na presença do Senhor. Quantos testemunhos temos que pessoas estavam na vida das drogas e desviados, em situação tão terrível, mas o pai orando, a mãe, a avó orando nas madrugadas. Eu vi testemunho já que as pessoas chegavam em casa na alta madrugada e estava lá a avó com o joelho dobrado e orando por ele. E Deus o havia livrado de muitas situações de morte. Portanto, irmãos, se a família é bem-aventurada hoje, é porque o Senhor está abençoando. E vamos orar para que isso se perpetue, e muitas outras famílias possam vir a aceitar ao Senhor como seu Salvador, a reconhecê-lo como aquele que morreu na cruz e deu a sua vida para salvar a toda a humanidade. E assim as famílias serão bem-aventuradas. Até os nossos autoridades que estão em iminência estão pedindo oração para que a igreja ore por eles, para que Deus dê direção, para que as famílias tenham direção, a sociedade tenha direção e os governantes também possam ter decisões que possam abençoar a todos. Portanto, vamos lembrar deles também em oração, lembrar das autoridades, para que eles tenham uma direção, irmãos, para que nós sejamos bem-aventurados. Amém? Então, oremos ao Senhor pela família, incluindo também as nossas autoridades. Oremos. Senhor Deus, Pai divino e de todo o poder, Jesus nos deu o exemplo da oração, ainda que Ele mesmo não precisava orar, mas Ele nos mostrou o caminho diante do Pai, é o caminho da súplica, da humilhação, da oração, para que nós possamos nos humilhar diante do Senhor e clamar a Ele nos momentos ruins de aflição. Meu Deus, só Tu tem a resposta para o mundo. Meu Deus, se o povo de Deus orar e buscar ao Senhor, se o povo de Deus se humilhar diante do Senhor, rasgar-se diante dEle, Senhor, tiver caminhos santos diante do Senhor, com certeza o Senhor abençoará essa nação, esse mundo, e dará bênção, Senhor, para a humanidade. Mas, Senhor, nos ajuda-nos, Senhor, a ter o coração totalmente aplainado diante de Ti, as nossas vidas entregues diante de Ti, para que a nossa família seja abençoada, nossos filhos, Senhor, os nossos velhos, Senhor, possam passar por esse processo de pandemia no mundo e serem abençoados. Velhos, mas que têm temor de Deus, que têm uma vida casta no Senhor, exemplos para nos dar diante do Senhor, não apenas velhos, Senhor, como no mundo estão deixando morrer, mas eu creio que o Senhor tem guardado os nossos velhos, porque são as clãs, são honras diante do Senhor, e são pessoas já que louvaram ao Senhor durante toda a sua vida casta na obra do Senhor. Essa obra, Senhor, só está aqui por causa deles. Eles deram a sua vida, Senhor, e estão dando a sua vida por causa dessa obra. Portanto, abençoa os nossos irmãos idosos, guarda eles diante do Senhor, guarda a nossa família, ó Deus, aos irmãos que estão enfermos, ó Deus querido e santo, nós pedimos a Tua proteção, a Tua graça, que o Senhor os visite aí no seu lar. Deus maravilhoso e santo, sabemos que tens poder, Senhor, para atuar agora, Senhor, na vida de todo aquele ainda que não tem o Senhor, que porventura, meu Deus, através desta mensagem que vai ser lida, que vai ser falada, ele possa, Senhor, se converter ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo nós oramos
e te agradecemos, Senhor, por tudo. Abençoa nossa família, Jesus. Amém. Glória a Deus. Nosso irmão Jair estará louvando ao Senhor com mais um hino. E vamos dar glória ao Senhor, irmãos. Aí na sua casa, dê glória. Minha garganta aqui já secou, já acabou, mas que Deus nos abençoe nesta noite. Glória a Deus. Amém? Nós sabemos da falibilidade do homem, né, irmãos? O homem, ele é falível, ele pode tentar fazer muitas coisas, às vezes obtém algum êxito, mas ele falha sempre. Agora, o nosso Deus, ele não é o homem, é diferente, ele é Deus, ele tem todo o poder. Então, nós podemos descansar nas promessas desse nosso Deus, porque ele cura, ele transforma, ele faz coisas grandiosas em nosso meio. Nessa noite, Jesus pode curar aqui, pode curar ali na sua casa, porque ele tem poder para isso. Amém? Jesus desceu do monte com a multidão, e eis que um leproso adorava ali, dizendo: ó Senhor, se tu quiseres, faze com que eu fique limpo. Jesus tocou-lhe com a mão, dizendo: quero, e no mesmo instante curado ficou. Apenas com um toque do Senhor aquele leproso sarou. Jesus não é o homem, quando cura, faz obra completa, não faz confusão. E quando ele opera, não deixa sintomas, nada por fazer. Quando ele fere, quando mata, quando sara, ele diz: eu sou, e o mundo se cala, todo homem treme ante o seu poder. Entrou na sinagoga e encontrou ali um homem com a mão atrofiada. Então falou: estende a mão, e ele a estendeu com fé e foi curado. Lá em Cafarnaum milagres operou, ao paralítico seus pecados perdoou, e disse mais: levanta, toma tua cama, anda. E ele andou. Jesus não é o homem, quando cura, faz obra completa, não faz confusão. E quando ele opera, não deixa sintomas, nada por fazer. Quando ele fere, quando mata, quando sara, ele diz: eu sou, e o mundo se cala, todo homem treme ante o seu poder. Às margens do caminho estava Bartimeu, um cego de nascença que queria ver. Tem compaixão de mim, dizia ele ali, clamando a Jesus. Que queres que eu te faça? O Senhor perguntou. Senhor, eu quero ver. Bartimeu lhe falou. Jesus curou de pronto, enxugou seu pranto e Bartimeu sarou. Jesus não é o homem, quando cura, faz obra completa, não faz confusão. E quando ele opera, não deixa sintomas, nada por fazer. Quando ele fere, quando mata, quando sara, ele diz: eu sou, e o mundo se cala, todo homem treme ante o seu poder. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Ele sara? Ele cura? Tem certeza disso, irmão? Ele já curou você? Ele já me curou muitas vezes. Curou meus filhos de tantas idades, tão pequenos quanto grandes. O Senhor tem operado, o Senhor tem curado a mim. Eu tenho prova disso na minha família. Enfermidades tão terríveis, o Senhor tem curado. Coração inchado e já não tinha mais condição pela medicina e o Senhor operou. Ele cura hoje. Alguém diz: mas por que o Senhor cura então essa pandemia? Não vamos tentar ao Senhor, irmãos. Isso vem dele.
Vamos estar tão somente debaixo da sua misericórdia. Isso vem do Senhor, para que nós possamos estar tão somente assim, humilhados diante dele. A hora que ele quiser, ele faz cessar esse mal e nós vamos ser abençoados. Vamos estar com nosso coração voltado a ele. Amém? E vamos louvá-lo essa noite. Ele é digno de louvor. Nossa irmã Gleice estará louvando o Senhor e logo após estaremos ouvindo a mensagem da palavra de Deus. Glória ao Senhor. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Eu convido os irmãos que estão aí nos seus lares e os que estão aqui também para louvar comigo nesta noite. Sem teu viver existe um vazio, e se não podes cantar com os que cantam para Jesus, não te detenhas, não chores, meu amigo. Cristo transforma as trevas em plena luz. Feliz serás, jamais verás tua vida em plantos se findar. Feliz serás se ao Senhor teu coração entregar. Contempla agora as bênçãos de Cristo, quando em sorriso tuas lágrimas Ele vai transformar e para sempre guiará os teus caminhos e com amor ao céu te levará. Feliz serás, jamais verá tua vida em plantos se findar. Feliz será se ao Senhor teu coração entregar. Feliz serás, jamais verás tua vida em plantos se findar. Feliz serás se ao Senhor teu coração entregar. Amém. Aleluia. Vamos ouvir então a palavra de Deus, nosso irmão diácono Rude. Nós vamos ouvir a mensagem da palavra de Deus. Amém? Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, os irmãos que estão aqui, os nossos irmãos que também nos acompanham pela internet, pelo Facebook. Deus abençoe a vida de vocês também. Louvo a Deus pelas vossas vidas, de todos os irmãos que estão aqui, de todos que estão acompanhando conosco pelo Facebook. E tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração esta noite. Amém? Vamos ler o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 24,
o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 24, que tem por título o sermão profético de Jesus, o princípio de dores. Ou seja, Jesus está ali alertando os seus discípulos acerca de coisas que aconteceriam a partir daquele momento e se avançariam, se intensificariam até o fim de todas as coisas. Amém? Mateus, capítulo de número 24, a partir do versículo de número 1, nós vamos fazer a leitura. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Amém, irmãos? Está aí a palavra de Deus para os nossos corações, instruções preciosas para o tempo presente que Jesus nos deu, Jesus nos trouxe. Eu quero esta noite pregar subordinado ao tema estratégias para o tempo do fim. Amém? Estratégias para o tempo do fim. O cristão precisa, mais do que nunca, nos dias de hoje, observar pontos das palavras que Jesus nos disse, das suas orientações, para assim traçarmos as nossas estratégias como servos de Deus para o tempo do fim. Jesus nos deu conselhos, Jesus nos deu mandamentos, Jesus nos deu ordem, Jesus nos deu diretrizes que devemos seguir. É triste saber que nesse texto muitas pessoas só olham para o foco, para o prisma do ponto escatológico da passagem e se preocupam somente com as partes que falam que haveriam guerras, haveriam pestes, e se concentram em mapear, em estudar essas coisas, quando o foco da palavra de Jesus é: não se preocupem porque estas coisas vão acontecer. Mas ele nos dá diretrizes que as pessoas não se atentam e não observam essas diretrizes e esses pontos essenciais da estratégia do cristão para o tempo do fim. Amém? Então vamos analisar esse texto e vamos aqui traçar e formar, fixar a nossa estratégia para este tempo que estamos vivendo, e sabemos que com o passar dos anos, se Jesus não voltar, as coisas vão continuar acontecendo. As pestes vão continuar acontecendo, as guerras vão continuar acontecendo, os rumores vão acontecer, os falsos profetas se levantarão, os falsos cristos se levantarão, e essas coisas não devem nos assustar. Mas nós devemos estar focados nos princípios que Jesus nos deixou da sua palavra, porque o nosso objetivo é um objetivo para o futuro, é um objetivo no céu. Nós não somos daqui dessa terra, nós somos do céu, nós somos de Deus, nós nascemos para adorar a Deus, nós nascemos com um senso de eternidade, de que a nossa vida não acaba aqui.
Nós somos de Deus, nós somos de Cristo. E esse é o nosso sonho, o nosso maior objetivo, estar com Ele para sempre. Quando Jesus estava com seus discípulos, nós sabemos que Mateus 24 já são os discursos finais de Jesus. Jesus sabe muito bem que se aproxima o dia da sua crucificação. Jesus sabe muito bem que os traidores já estavam articulando para o levarem à cruz. Jesus sabia que veio do Pai e que para o Pai tornaria. Mas em alguns momentos, ou em muitos momentos, parece que os discípulos perdem esse foco, perdem esse objetivo, esse plano principal de Deus ao enviar o seu Filho Jesus para a terra, que era morrer pelos pecadores, por todos aqueles que têm fé no seu nome, ou que teriam fé no seu nome. Então, os discípulos algumas vezes perdem essa visão, esse momento. Por exemplo, em alguns momentos, os discípulos e as multidões que seguiam a Cristo tentavam elegê-lo e colocá-lo numa posição de autoridade diante da sociedade e queriam constituir rei ali em Israel e queriam fazer e construir uma revolução contra o Império Romano, mas Jesus se ocultava no meio deles, porque esse não era o objetivo de Cristo. O objetivo de Cristo era morrer na cruz. Ele disse muito bem: o meu reino não é desse mundo, eu não sou daqui, o meu reino não é desse mundo. E muitas vezes os discípulos parece que se perdiam nesses conceitos. Até mesmo a família de Jesus, os irmãos de Jesus, a mãe de Jesus, os irmãos de Jesus chegaram certa vez em Jesus, estava ocorrendo um grande acontecimento em Jerusalém, e eles chegaram em Jesus e falaram para ele: por que você não se revela ao mundo? E Jesus respondeu para eles: a minha hora não é chegada. Não é chegada a minha hora. A hora sua é qualquer momento, vocês estão sempre prontos para essas coisas, mas a minha hora não é chegada. Eu serei levantado. Mas eles não podiam entender isso, né? Eu serei levantado. Não como rei, não num trono, não para reinar em Jerusalém, nem em Roma, mas ele seria levantado na cruz. Na cruz. E seria o rei ali, o rei dos pecadores. Jesus veio para ser o rei dos pecadores. Enquanto nesse exato momento, presidentes, líderes de organizações mundiais, prefeitos, governadores estão lutando pelo poder da terra. E estão em uma grande disputa, nações contra nações, desavenças, guerras políticas, econômicas. E o que está em jogo é o poder, mas é o poder aqui da terra. Jesus não estava preocupado com isso. E não está preocupado com isso. Por quê? Tudo que está aqui, que nós podemos ver, será destruído. E todo o poder será entregue a Deus. Todo o poder será desfeito diante do poder de Deus, como vemos naquela visão da estátua de Nabucodonosor, em que cada parte daquela estátua representava reinos do mundo. Mas, por fim, um reino, uma pedra que vinha do alto, cortada, e ela vinha, atingia o pé da estátua e desmoronava toda aquela estátua. E aquela pedra, naquela visão, trazendo Daniel a interpretação, significava o reino de Deus e o reino do seu Messias, do Cristo, que viria triunfar sobre todas as nações. Agora, nesse exato momento, os políticos podem estar em disputa, mas o reino de Cristo está dominando. O reino de Deus está dominando. Jesus disse: o reino de Deus está entre vós. Deus está dominando todas as coisas. E a ordem do Senhor é: beijai o filho para que não se ire, no Salmo de número 2. Ó reis, sejam prudentes, se atentem, se entreguem a Cristo, se entreguem a Deus, façam uma aliança com o filho, para que não se ire. Porque naquele grande dia ele zombará, diz a palavra, o Senhor rirá deles, o Senhor zombará deles. Porque, na verdade, Ele é o Rei soberano de todas as coisas, o Criador, o que não tem princípio nem fim, o que é desde sempre, o único que pode levantar as mãos aos céus, como diz através de Moisés em Deuteronômio. O único que pode levantar as mãos aos céus e dizer: eu, o Senhor, vivo para sempre. Não há quem escape das minhas mãos. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro. Esse é o nosso Deus.
Mas os discípulos, mais uma vez, vislumbrados, maravilhados, porque estavam transitando e passando por perto daquele templo, aquele grande templo em Jerusalém, aonde as pessoas adoravam, aonde as pessoas entregavam seus sacrifícios, aonde havia um grande comércio em torno daquele templo, onde havia muitas pessoas com interesses políticos. E os discípulos, maravilhados com aquilo, se aproximaram e mostraram para Jesus a estrutura do templo. E mostraram para Jesus e talvez falaram: Senhor, olha que igrejona. Quem sabe essa igreja aí não pode ser nossa. Ou talvez mostraram na intenção de que podemos construir uma religião parecida ou algo parecido aqui. Mas a resposta de Jesus não foi muito boa para eles, pelo menos do ponto de vista deles. Jesus disse para eles: vocês não veem tudo isso? Eu digo para vocês, não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E aquilo foi uma água fria nos discípulos. A religião de Deus, a religião de Cristo não são templos. Hoje temos um bom exemplo disso. Nós olhamos para os templos e os templos estão vazios. Os grandes templos que foram construídos com grandes arquiteturas, grandes obras da construção civil. Olhamos para a Europa, todos aqueles templos, sejam protestantes, sejam católicos, sejam de qualquer ramificação do cristianismo ou de qualquer religião do mundo. Nós olhamos aqueles templos e todos os templos vazios. Ou pelo medo da população por não contrair a doença, que é a doença do momento, ou pelos decretos e pelas ordens dos governantes, pelas proibições dos governantes e das próprias autoridades eclesiásticas. Esses dias eu olhei numa dos noticiários da internet e podia ver celebrando lá a Páscoa, lá no Vaticano, e aquele pátio enorme onde ficam milhares de pessoas, você olhava tudo vazio naquela reportagem, e você via só os pombos correndo, andando para lá e para cá, procurando alguma coisa para comer. E hoje, muitos templos estão assim. Talvez estejam alguns cristãos estão tristes porque não podem vir ao templo. Mas eu quero lembrá-lo de um conceito da palavra de Deus. A Bíblia diz que nós somos o templo de Deus. A comunhão com Deus está aberta nesse exato momento. Você pode estar aí e não estar no templo. Tudo bem, é normal que nos entristecemos de não estarmos juntos num local físico para cultuarmos a Deus. Mas Paulo diz nas suas cartas que nós somos o templo. A palavra de Deus diz nos evangelhos, nós somos o templo. Jesus falou em João, a partir do capítulo 14, que o Espírito Consolador viria e faria morada dentro de nós. Nós somos o templo de Deus. Nós somos os filhos de Deus. Nós somos a igreja. Como o escritor aos Hebreus diz, no capítulo de número 13, nós somos a congregação dos justos aperfeiçoados. Somos aqueles que chegam diante do monte de Sião, aos muitos milhares de anjos. Jesus falou certa vez para uma mulher, vai chegar a hora, e a hora é essa, em que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Não é nesse monte, não é naquele monte. Eu não estou fazendo uma apologia aos irmãos não congregarem. Não estou incentivando aos irmãos deixarem de frequentar os cultos. Não é isso. Mas eu estou falando para você que você, a igreja do Deus vivo, você pode clamar a Ele agora nesse momento aonde você estiver e pode ser estabelecido através de Jesus. Através do sacrifício de Jesus, uma conexão e um relacionamento com Deus intenso. Deus pode fazer isso. Parece que os pentecostais de hoje, eles perderam os pentecostais, os nossos pais que vieram aqui no Brasil e desbravaram essa nação, eles não tinham tempo ruim. Eles faziam os seus cultos embaixo de árvores, na beira do caminho, nas estradas, na linha do trem, em choupanas, ou como Daniel Berg, muitas vezes na selva. E nos diários, nos escritos dos nossos pioneiros, eles relatavam quão grande era a visitação de Deus no meio deles. Às vezes em fazendas. E o Espírito descia. E no início não havia templos construídos.
e o Senhor operava grandes coisas. Deus pode fazer grandes coisas. Os discípulos não se contentaram com essa resposta de Jesus. E Jesus, se direcionando para o Monte das Oliveiras, como era o local de costume e de oração em que Jesus ia com seus discípulos, eles questionaram Jesus mais estreitamente acerca desta palavra. Eles queriam compreender. O ser humano, ele é muito curioso. Nós queremos entender todas as coisas. Nós queremos nos intrometer em coisas que não estão no nosso domínio, não temos alcance, não temos poder sobre elas. E eles queriam saber, Senhor, quando vai acontecer essas coisas? E que sinal o Senhor dará sobre o fim do mundo? Que sinal haverá da tua vinda? E que sinal haverá em que saberemos que estará chegando o fim do mundo? Aleluia. Os discípulos curiosos com essas coisas. Irmão, nós não temos nenhum domínio sobre o que vai acontecer daqui a pouco, sobre o que vai acontecer amanhã. Nós não temos nenhum domínio sobre coisas grandes que estão sob o desígnio de Deus. Nós não temos nenhum poder sobre as grandes coisas que estão ocorrendo num âmbito macro, numa coisa grande. Nós não temos poder sobre as grandes organizações do mundo. Nós não temos poder sobre os líderes mundiais, sobre o que estão sendo decidido nos palácios e nos grandes edifícios. Nós não temos qualquer domínio sobre isso. Jesus, toda vez que ele era abordado dessa forma, Jesus sempre trazia eles para o foco. Não se preocupe com essas coisas. Tem gente preocupada. Hoje, eu não estou tirando o direito que você tem como cidadão. Se você quiser ir à rua protestar contra o governo, é um direito seu. É um direito seu. Eu não estou incentivando você a nada. Mas hoje, ontem, muitas pessoas saíram na rua, protestando. E Jesus sempre, quando ele era abordado com esta palavra, Jesus voltava os discípulos para o foco principal, a igreja para o seu foco principal. Lá em Atos capítulo 1, quando Jesus já apareceu ressurreto, ressuscitado, e reuniu os seus discípulos, eles, Senhor, quando vai acontecer essas coisas? Quando que Israel vai ser restaurada de novo? Jesus falou, não pertence para vocês saber as estações, o que vai acontecer e as coisas que Deus estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas vocês devem fazer duas coisas. Duas coisas precisamos fazer agora, irmão, mais do que nunca. Vocês devem ficar em Jerusalém e buscar a promessa do Pai. Vocês devem buscar a Deus em oração. E vocês devem buscar as promessas espirituais que Deus prometeu para vocês. Fiquem em Jerusalém. Sejam revestidos de poder. Esse deve ser o foco principal. E aí fica a nossa primeiro ponto central para a nossa estratégia para o tempo do fim. Tome como primeiro lugar agora, você que está me ouvindo aí na sua casa, busque a Deus intensamente. Agora é a hora de buscarmos a Deus intensamente. Oração. Fique em Jerusalém até você ser revestido de poder. Intensifique a oração. Louve a Deus, leia a palavra, se entregue a Deus. É um momento de intensidade. Nós temos que orar. Nós temos que buscar. Nós temos que ser cheios do Espírito Santo. Em segundo lugar, Jesus falou para eles: vocês vão ficar em Jerusalém, devem ser revestidos de poder para serem minhas testemunhas. Aqui em Mateus 24, no final, ele encerra falando: este evangelho, essas coisas vão acontecer. É normal, vão acontecer. Mas este evangelho será pregado em todos os lugares, para todas as gentes. O evangelho tem que ser pregado. O evangelho tem que ser pregado. A igreja pode estar limitada na sua atuação, mas o evangelho tem que ser pregado. Pregue de todas as formas e de todas as maneiras. Não é hora de ficar parado. Pregue. O governo mandar você ficar de máscara, fica de máscara, mas pregue de máscara.
Se o governo, se mandarem você ficar, nos proibirem o nosso direito de ir, vir, de ficarmos nas nossas casas, nos proibirem de sair na rua, se isso acontecer, isso ainda não está acontecendo, pelo menos aqui. Se isso acontecer, pregue, coloque uma caixa de som, um microfone na sua casa e pregue. E se você for preso, porque a Bíblia diz que seremos perseguidos, pregue na prisão. O evangelho tem que ser pregado. Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Pregue a palavra, insiste, pregue na internet, grave um vídeo, poste nas mídias sociais, mande no WhatsApp, ligue para as pessoas, pregue a palavra de Deus. Não fique perdendo seu tempo com coisas do mundo, assistindo seriados, assistindo filmes, perdendo seu tempo com coisas inúteis. É um momento que nós temos que intensificar a nossa atuação como igreja. Jesus disse que haveriam guerras, haveriam rumores, haveriam tragédias, haveriam doenças, pestes, catástrofes, fome, escândalos. E essas coisas vão acontecer. Vão acontecer. Mas ele coloca aqui princípios para a nossa estratégia como cristão. Ele disse, acautelai-vos. Vem da palavra cautela. Tenho cautela, mas ela tem um tom de estar alerta. A palavra, a expressão verbal, né, acautelai-vos, acautelar-se, ela significa também prevenir-se. Esteja preparado para essas coisas. A igreja não deveria ser pega de surpresa por situações como essa. Não deveria. Muitos crentes foram pegos de surpresa. Não deveria ter sido pego de surpresa. Deveríamos estar prevenidos. Prevenidos, porque Jesus falou, vocês vão ser perseguidos. Esta geração, vocês vão ver Jerusalém cercada de exércitos. Quando virem essas coisas se formando, observe a palavra de Deus. Não deixe para fugir depois. Fujam. Não fujam no inverno, não fujam no dia de sábado. Se previnam e fujam. Saiam de Jerusalém antes que essas coisas aconteçam. Essa palavra tem uma aplicação para nós, espiritual, para os nossos dias. Nós não vamos fugir, nós vamos fugir para onde? Você vai lá para a Itália fugir do vírus? Ou fugir das leis? Lá também está parado. Você vai fugir para onde? Para a China? Você vai para os Estados Unidos? Você vai para a Venezuela? Para onde você vai fugir? Fuja do mundo. Fuja das coisas do mundo. Fuja do pecado. Fuja de Satanás. Fuja das coisas desse mundo. E se apegue com Deus. Era o que Jesus estava falando para eles. Busque a Deus. Busque a Deus. Previna-se. Esteja sempre prevenido. O crente tem que estar preparado. Foi estratégia de José. Quando o faraó teve o sonho, você sabe, você conhece a passagem das vacas magras que comiam as vacas gordas e das espigas magras que comiam as espigas vigorosas e bonitas. E José teve a interpretação de Deus, vão vir 7 anos de fartura. Mas depois vai vir 7 anos de fome que vai consumir a fartura. Então, vamos nos prevenir, vamos nos preparar e vamos ajuntar em celeiros. Os cultos, cada momento que passamos com Deus, nossas intimidades pessoais com Deus, nossas orações, nossas devoções diárias, nosso estudo da palavra, tudo isso são provisões para tempos de escassez, tempos de dificuldade. O crente tem que aprender a armazenar. Ele tem que aprender com os animais, como o escritor do Provérbios fala, vai ter com a formiga o preguiçoso. A formiga trabalha o verão inteiro, para que nos dias de outono, de inverno, que não há folhas, que não há alimentos, mas já está estocado. São princípios de uma estratégia para o tempo do fim. Jesus falou, essas coisas vão acontecer, e por multiplicar-se a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Nós devemos nos prevenir, nós não devemos ir no curso desse mundo e nos esfriarmos com eles. Nós devemos manter o nosso altar, como o Senhor disse lá em Levítico capítulo 6, ao sumo sacerdote. A lenha deve ser colocada no altar. As cinzas devem ser removidas diariamente. E o fogo deve arder. Arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. É dever do sumo sacerdote. É dever do sacerdote todos os dias colocar a lenha, renovar o altar para que o altar não se apague.
A obrigação é do sacerdote. Hoje nós somos sacerdotes de Deus. Hoje nós somos sacerdotes do nosso coração, que é o nosso altar. Nós devemos diariamente tirar as cinzas e renovar a lenha, para que o fogo não apague. Esfriamento. Esfriamento. Tem muita gente que fica no saudosismo. A igreja não é como antes. A igreja, talvez, hoje, numa visão geral, não é como antes. Não está tão despertada como antes. Mas você tem o dever de se manter despertado. Você. Você não deve depender dos outros. Você deve renovar a lenha do seu altar. Jesus disse: muitos vão esfriar, mas o que perseverar até o fim será salvo. O que perseverar. Você tem que ser perseverante. O perseverante é aquela pessoa que todo mundo começa a parar. Um para, o outro para, mas o perseverante não para. É igual uma corrida. Sai todo mundo correndo. Aquela multidão, corrida, várias corridas que tem. Aqui no Brasil tem a corrida de São Silvestre. E sai aquela multidão correndo. Mas à medida que a corrida vai passando, o tempo vai passando, as pessoas vão ficando para trás, elas não vão aguentando. Quem é o perseverante? O perseverante é aquele que já está em treinamento, ele já está em constante treinamento, ele já tem um traço, ele sabe o caminho, ele sabe quanto tempo dura a corrida e ele está no seu ritmo perseverando. Ele não está sendo influenciado pelos outros, os outros vão ficando para trás, ele continua, ele tem um foco. O cristão precisa ter um foco. Você não pode ser influenciado pelos outros, pelo desânimo dos outros, pela frieza dos outros. Você tem que se reacender espiritualmente. Você tem que fazer isso. Estratégias para o tempo do fim. Ore, busque a Deus, seja cheio do Espírito, evangelize, esteja prevenido, se previna, se prepare. Quando anunciou que o vírus estava vindo para o Brasil e que a coisa já estava começando a ficar preta, as pessoas correram para os supermercados para comprar e estocar para 2, 3, 4, 5 meses. Mas quem foi estocar para a sua vida espiritual, para aguentar? Quantos foram para o joelho orar? Não, agora eu vou intensificar. Eu sei que tem gente que fez isso, mas muitos não fizeram. Muitos agora nesse momento estão escandalizados, estão desanimados, estão borocochô, estão murcho. Mas Jesus pode abençoar a sua vida, Jesus pode te despertar, Jesus pode fazer um milagre na sua vida, Jesus pode mudar a sua vida, se você começar a aplicar a palavra de Deus na sua vida. Você tem que fazer. Você tem que fazer. Tem gente que está esperando Deus vir sentar do lado dela e pegar ela no colo. Ele até pode fazer isso se você orar. Ore a Deus, busque a Deus, intensifique-se. O que perseverar até o fim será salvo. E o que está em jogo é a salvação. Amém? Guarde essa palavra no seu coração. Vamos nos colocar em pé, vamos orar. Nós vamos orar por alguns pedidos que chegaram aqui. E baseados nessa palavra, nós vamos orar para que Deus opere em nós, que essa palavra tenha efeito em nós. Possamos agora traçar a estratégia de acordo com a palavra, para não nos escandalizarmos, para não sermos levados com esse mundo. Eu tenho certeza que Deus está agindo na sua vida e onde você está. Alguns pedidos de oração, nós vamos orar aqui também. Nossa irmã Eliane Lima pede para o seu esposo Ronaldo, filhos, os filhos, Rafael e Lucas, é isso? Pede oração. Nosso irmão Eduardo pede para ele, para a família. A irmã Joana, do CDHU, de Potim, da cidade de Potim. Deus abençoe os irmãos de Potim que estão acompanhando conosco. Ela pede oração pelo esposo, pela família. O esposo parece que teve um acidente, né? Ele teve uma fratura nos pés. Vamos orar, vamos orar. Talvez a gente não cite todos esses nomes aqui na oração, mas você ore conosco aí, Deus pode operar o milagre. Então, oração, novamente, para a gente encerrar, oração pela família, oração pela cura do esposo dessa irmã, do seu pé que está fraturado. E vamos orar pelas enfermidades em geral, e vamos orar pelos crentes em geral, amém? Podemos orar? E
logo após já passo para o pastor Jair Castilho nos despedir com a bênção apostólica. Amém? Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estão aqui esses pedidos de oração. Nossos irmãos, nós já oramos, Senhor, pelas famílias. Mas aqui alguns pedidos específicos, Senhor. Nós queremos orar por todos esses nomes aqui. Pela família da nossa irmã Eliane Lima, pela família do nosso irmão Eduardo, pela família da nossa irmã Joana, pelo seu esposo que fraturou os pés, Senhor. Visite-os. Visite-os. Só o Senhor sabe o que se passa, meu Deus. Eu não sei, não tem como eu saber, Senhor. Mas o Senhor sabe. Isso que é maravilhoso. Opera maravilhas nessas vidas. Opera, Senhor, em todos que estão acompanhando e participando desse culto agora. Em todos que estão aqui, todos os meus irmãos que estão aqui. Fortaleça-nos, meu Deus. Ah, Senhor, eu sei que o Senhor já nos deu a lenha. Agora basta nos colocar no altar. E o fogo vem de Deus. Eu sei que o fogo vem de Deus. Eu sei que o Espírito Santo, Senhor, está descendo sobre a igreja, Senhor, sobre o teu povo. Os discípulos ficaram lá no cenáculo reunidos e eles oravam. Quando de repente vem um som. Que este som vem agora sobre essa casa, sobre essa vida agora. Um som de um vento veemente, impetuoso. Encha essa casa do teu poder. Que cada casa agora seja uma igreja pentecostal. Seja uma igreja cheia do poder de Deus. Eles podem, Senhor, ter dividido a igreja fisicamente. Mas agora as chamas estão esparramadas. Aleluia. E que sejam como as raposas na seara dos filisteus, e incendeie a seara dos filisteus agora. Eu creio, Senhor, que o inferno seja, Senhor, destruído agora, que o inferno seja derrotado, Senhor, em meio aos tantos decretos, que o decreto eterno de Cristo e de Deus, Senhor, que está em vigor, tem maior poder sobre todos esses decretos. Decreto este que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E não vão prevalecer, Senhor. Assim oramos, assim cremos, no nome santo de Jesus. Agradecemos por esse culto maravilhoso. Deus, Senhor, nos abençoe para a glória do teu nome. Amém. E o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a viva comunhão e a consolação do seu Santo Espírito seja com toda a igreja que aguarda a gloriosa vinda do Senhor. E todos juntos, numa só voz, digamos amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.